E aí galera, tudo bem? Fala o professor Rodrigo Cavalcante e este é o primeiro vídeo da quinta semana da disciplina de Física Aplicada no formato modular. Neste vídeo, vamos estudar os motores elétricos, fazendo uma breve introdução à sua definição e também estudar o seu princípio de funcionamento, além de conhecer algumas possíveis aplicações. Os motores elétricos são máquinas construídas com a função de transformar energia elétrica em energia cinética de rotação. A forma como essa energia cinética de rotação será posteriormente utilizada está diretamente relacionada com uma aplicação que vai ser realizada do motor. Os motores funcionam basicamente como uma interação entre correntes elétricas e campos magnéticos. A origem dessa corrente elétrica e desse campo magnético vai definir o tipo de motor de que se está falando. O motor, em geral, é constituído de duas partes, uma parte fixa e uma móvel, e as aplicações dos motores elétricos estão em todas as áreas da nossa vida cotidiana, sejam em aplicações residenciais, como por exemplo na utilização de um liquidificador, ou aplicações industriais e comerciais, como em esteiras rolantes, em carros híbridos, em motores de navio, em diversos outros contextos diferentes. Bom, basicamente, o motor elétrico é constituído de duas partes. A primeira parte é uma parte fixa, esta parte aqui, e ela é em geral chamada de estator. O estator é a parte do motor que guarda o equipamento responsável por gerar o campo magnético da interação campo-corrente que falamos no princípio de funcionamento. A outra parte do motor é a parte que pode se mover, e esta parte é chamada de rotor ou armadura. Independente do tipo de motor, por mais complexo que ele seja, por maiores os mecanismos de transformação de corrente ou de campo que existirem nele, essas duas partes são indispensáveis. Por exemplo, neste motor super simples, que não tem grande tecnologia envolvida, basicamente temos aqui um ímã, uma pilha e um fio de cobre enrolado de forma que ele mantém contato na parte superior e aqui na parte inferior, na ponta do fio de cobre. Ainda assim, nós temos um estator, representado aqui pelo ímã, que gera o campo e é fixo, e um rotor ou uma armadura que gera a corrente elétrica e é móvel. Uma das aplicações que faz parte do princípio de funcionamento dos motores elétricos é o eletroímã. Como é que se constrói um eletroímã? Bem, imagine que você tem um fio enrolado em um núcleo metálico. Pode ser uma barra de ferro, um prego ou algo do tipo. E nós fazemos passar corrente neste fio neste sentido, de forma que ela entra aqui na parte de cima e sai pela parte de baixo. Pela lei de Ampère, nós podemos mostrar que com esta passagem de corrente vai surgir um campo magnético ao redor deste fio enrolado, que chamaremos de bobina, de forma que o campo entra na parte superior e sai na parte inferior. Mas isto é equivalente ao campo gerado por um ímã de barra, um ímã permanente, com o polo norte virado para baixo e o polo sul virado para cima. Se por um acaso invertermos a ordem por onde a corrente entra e sai, isto é, se ela entrar aqui pela parte de baixo e sair pela parte de cima, então, novamente, por uma aplicação da lei de Ampère, vamos verificar que o campo magnético que surge ao redor vai sair na parte de cima e vai entrar na parte de baixo, o que é equivalente a ter um ímã permanente com o polo norte voltado para cima e o polo sul voltado para baixo. Com isso, nós podemos concluir o seguinte: o eletroímã é um ímã produzido por corrente elétrica e cujos polos são controláveis sem precisar manipulação mecânica. Não é necessário rodar o eletroímã para que o polo norte e o polo sul se invertam. Basta inverter o sentido da corrente. E são os eletroímãs que estão dentro do princípio de funcionamento dos motores elétricos. Isto é, imagine que você tem aqui uma bobina com a corrente entrando pela parte de cima e saindo pela parte de baixo. Se colocarmos esta bobina na presença de um campo magnético, que aqui a origem serão esses dois ímãs de barra aqui, um com o polo norte voltado para a bobina e o outro com o polo sul voltado para ela,
como essa passagem de corrente é equivalente a termos um ímã com o norte na parte de cima e o sul na parte de baixo, vamos manter o centro deste ímã fixo. Fixando o centro deste ímã, como ele está com o polo norte próximo aqui do polo sul e próximo deste outro polo norte, assim como acontece aqui embaixo, ele vai sentir uma força de repulsão do polo norte e de atração do polo sul, tendendo a se aproximar o polo norte deste lado, o polo sul igualmente vai se sentir atraído por este lado e o ímã vai acabar rodando nesta direção. Neste momento, quando estiver nesta posição alinhado com os outros, não existe mais força tentando fazê-lo rodar, mas por inércia ele acaba rodando mais um pouco. Se eu mantivesse a corrente fluindo no mesmo sentido, a partir de agora ele seria atraído de volta para tentar manter a posição horizontal. Mas aqui é que está a parte importante da aplicação do eletroímã. Lembremos que isto é uma bobina com a corrente entrando por um lado e saindo pelo outro, então invertemos o sentido que a corrente passa. Essa inversão no sentido da corrente faz com que os polos do nosso eletroímã também se alterem. E agora nós temos polo sul, próximo de polo sul, polo norte, próximo de polo norte. Como o nosso ímã já tende a rodar nesta direção, então a força de repulsão que vai surgir vai fazê-lo continuar rodando, até que ele atinja esta nova posição, onde nós novamente podemos inverter os polos do ímã, invertendo o sentido da corrente, e daí para frente o motor tem o seu funcionamento de giro mantido com a troca alternada dos polos do ímã com a mudança no sentido de circulação da corrente. Para caracterizar motores elétricos, a gente pode utilizar 3 parâmetros principais. O primeiro deles é a velocidade, o segundo, o torque, o terceiro, a potência. A velocidade com que um motor opera está relacionado com quantas voltas esse motor consegue dar num certo intervalo de tempo, e em geral nós vamos medir a velocidade de um motor em RPM. RPM é justamente a unidade que nós utilizávamos para a frequência lá no estudo do movimento oscilatório. Outra característica importante é o torque. O torque refere-se à força de rotação do motor. Quanto maior for o torque de um motor, maior a carga que ele consegue suportar, e uma unidade de medida muito comum para o torque é a libra-polegada, que é uma medida industrial. Por fim, a potência refere-se à taxa de consumo de energia e de realização trabalho de um motor. Ela em geral é medida em watts ou em cavalo-vapor e junta as características de torque e de velocidade. Um motor muito potente, em geral, tem uma boa combinação desses dois outros parâmetros. Quando tentamos classificar motores, nós temos um conjunto muito grande de características que podem ser utilizadas. Aqui vamos olhar para 2 delas: a classificação em corrente contínua e corrente alternada. Um motor de corrente contínua é um motor em que a corrente é gerada sempre com a mesma polaridade, mas a gente realiza uma inversão do sentido da corrente de uma maneira mecânica, de uma maneira em que a gente troca os polos mecanicamente ao longo da rotação, e essa troca é feita por uma peça chamada comutador. A corrente alternada, por outro lado, gera no motor uma corrente que já muda de sentido ciclicamente, de forma que não é necessário realizar uma troca mecânica dos polos, apenas uma sincronização entre o período de troca de sentido da corrente alternada com o período de troca necessário para que o motor continue a sua rotação ciclicamente. Encerramos por aqui este vídeo. No próximo vídeo estudaremos alguns motores de corrente contínua e as suas principais aplicações. Até o próximo vídeo.